Seja bem-vindo a mais um podcast, o podcast do TiarajuCast. E hoje a gente está com o Fernando e a Paula. E um pouquinho diferente, entender um pouquinho o porquê do Fernando tá aqui, o porquê da Paula tá aqui, que é muito mais, não é simplesmente só mais uma venda, só mais um trabalho, mas tem um propósito por trás. Antes da gente começar aqui o podcast, a gente estava falando assim, pô, cara, parece, até a Paula falou, parece até um culto do que isso, assim, porque, cara, é muito, sabe, dá pra ver assim que vem aquela energia de dentro pra fora. E agora eu vou pedir pra se apresenta, Fernando, seja bem-vindo ao TiarajuCast. Olá, muito bom dia, eu sou o Fernando Batista, consultor imobiliário especialista em Camboriú, casado com a Ana Paula Medeiros Batista. Nós temos 2 filhos que são os mais lindos do mundo, um com o Fernando Júnior com 18 anos, vai fazer 17 agora, né? Vai fazer 17, e o Henrique Medeiros com 8 anos. Nós somos casados há 20 anos com essa princesa. Paula, por favor. Eu sou a Paula Batista, Ana Paula Medeiros Batista. Estamos aqui hoje para falar da nossa história, sobre a empresa Fernando Batista, consultor imobiliário de Camboriú, aonde grandes coisas, né, Camboriú tem para a nossa vida, grandes projetos, grandes realizações através da compra do seu imóvel. E você que quer morar, investir aqui em Camboriú, nós estamos aqui para te atender. Aí, show de bola. A nossa região aqui, pessoal, Camboriú, Balneário Camboriú, Itapema, essa nossa região, o pessoal fala muito que é parecido com São Paulo. Com São Paulo da década de 60, que quando começa a explodir e vai ser um polo aqui muito grande. E aí, pensando um pouquinho aqui em Camboriú, tudo que está se abrindo, né? Para tu ver, mudou o prefeito, mudou também as conexões, né? Seja aeroporto, um monte de coisa que acredito que esses 4 anos de governo vai fazer muito mais. E aí fica pensando o seguinte, pô, Camboriú é a bola da vez, Camboriú vai estourar. E aí quando fala Camboriú e Balneário Camboriú, um anuladinho da outra, 15 minutos eu estou numa cidade da outra e eu consigo ter esse acesso de um lado para o outro. Eu não gosto muito de morar em apartamento, não gosto muito de morar muito apertado lá em Balneário Camboriú. O pessoal vem para cá, para Camboriú, morar em casa ou até um apartamento um pouquinho maior ou coisa parecida. Me conta um pouquinho da história de vocês, Fernando, como é que dá a sua empresa, como é que surgiu isso e essa conexão, e a gente está falando um pouquinho também de propósito, mas conta um pouquinho da sua história, Fernando, como corretor. Então, Noel, nossa história, nós somos de Minas Gerais. Nós viemos para Santa Catarina aproximadamente em 2004, e quando eu vim para Santa Catarina eu vim como um vendedor de porta em porta, representação de cosméticos, e foi um desafio muito grande para mim naquela época, que eu nunca tinha saído da cidade de onde a gente é natural, né? Então foi um impacto porque eu não queria deixar da mamãe. E foi bem no início quando eu comecei a namorar com Paula. Foi bem desafiador para mim, mas só que eu tinha um propósito para mudar de vida, construir família, e vim trabalhar com essa representação de cosméticos de porta a porta. Não foi fácil, porque nós ganhávamos na época R$4 para almoçar. E eu falava, meu Deus, eu tenho tudo aqui em casa, manhã lava minhas roupas, e o que eu vou caçar lá em Santa Catarina, para uma cidade que nunca tinha saído, uma cidade grande, mas só que era um sonho, né? E hoje nós estamos aqui com família construída, casados, e hoje nós estamos com o nosso escritório imobiliário, né? O Fernando Batista, consultor especialista em imóveis, foi um desafio e continua sendo um desafio. E é gratificante para mim, porque a Paula sempre me apoiou, ela é o meu alicerce, Deus e Paula. Então, tudo hoje que eu tenho e hoje que eu sou é devido a Deus e depois a ela.
Um pouquinho. Alexa, desligar. Isso, tu podia... Não, agora tu pode falar, né? Tá, eu podia desligar pelo celular ou o Spotify. Mas tá bom. Entendi. Esse só porque eu quero do som. Aí então, pessoal, isso. Pode continuar, pode continuar. Isso, tu vai daí Agora... isso continua a história de vocês. Ô, cara, tá bem legal, ó, já começou bem, muito bom, muito bom. Vai ser mais um podcast, vai lá, vai lá. E escutar do Fernando, tudo isso, a gente construiu uma história muito rápido. Eu nunca saí de casa, eu tinha 25 anos quando nós casamos e nós viemos para Santa Catarina com um sonho. E quando eu falo em sonho, eu lembro muito do nosso gestor de tráfego, ele falou, o brasileiro sonha muito. e eu sempre lembro, eu gosto de falar muito do sonho, mas o que nós temos feito para realizar esse sonho? E nós viemos para Criciúma primeiro, né, amor? E Sara? E Sara, aonde ali foi o começo de muitas coisas. Eu, Paula, nunca tinha saído de casa, foi um desafio, porque tinha tudo em casa. E sair e passar por situações difíceis, ninguém quer. Mas com certeza foi uma experiência onde nós crescemos, aonde Deus nos trouxe com um propósito, conhecemos Jesus dentro da primeira empresa. E assim prosseguimos até hoje, né? São 20 anos juntos e construímos a primeira empresa, construímos a segunda, não deu certo. Só que eu sempre falo, a empresa principal sempre esteve de pé, que é a empresa família. Né, amor? A empresa família sempre esteve de pé, independente das circunstâncias, de não deu certo, o projeto não deu certo, mas a família sempre continuou, que é a base. Então, se a família deu certo, a empresa também sempre vai acontecer. E hoje o Nando está há 8 anos como corretor, como consultor imobiliário de Camboriú, quantas vidas transformadas, quantas famílias no seu novo lar, e cada lar que eu entro, eu vejo uma família, eu sinto que não é só sobre vender o imóvel, mas toda pessoa que sonha em ter o seu próprio imóvel, assim como eu sonhava, a gente vê a felicidade quando nós estamos dentro de algo que é nosso, mas só entra dentro no propósito. E então construir uma família, ter um imóvel, é um propósito de vida. Um show de bola. Muito bom. Já deu para entender, pessoal, que vai ser um pouquinho diferente, né? Tem tem uma profundidade, tem um mergulho muito mais do que simplesmente só eu tô na praia ali, eu só tô molhando os pés, eu tô na praia, eu tô na cintura, água, ou eu tô mergulhado. E aparece bastante isso, esse mergulhado em Cristo, cara, engraçado, chega a exalar assim e puxa isso. Fernando, fala um pouquinho para nós aqui de por que vocês estão... tu é corretor, né, consultor imobiliário aqui de Camboriú, e qual que é a tua estratégia em cima disso? Manuel, quando a gente começou no ramo imobiliário, eu almejava muito e grandes coisas que eu entendo é que as pessoas, elas têm mais valores do que as coisas. Então, quando eu comecei a ingressar, eu sempre trabalhei com vendas e com pessoas, com gente. Então, a gente entende que gente precisa de gente. E quando eu comecei a ingressar no mercado imobiliário, a primeira pergunta que eu me fiz foi se eu compraria um imóvel meu mesmo. Eu vendi um imóvel para mim? Por quê? Porque hoje, vender é fácil vender. Mas hoje, o que me toca mais antes das vendas é as pessoas, porque as famílias, elas têm um preço muito alto. E as pessoas têm que entender que pessoas a gente ama e coisas a gente usa. Então eu amo as pessoas, depois eu vendo um imóvel para eles. E quando eu entrei no mercado imobiliário, ele é muito desafiador. Por quê? Porque tem muitos profissionais na área. E o que me trouxe a ser um consultor imobiliário especialista em Camboriú? Ser diferente do que todo mundo faz. O que é ser diferente? É, primeiro, entender as pessoas, trazer para perto e depois vender o imóvel. Porque o intuito hoje é pessoas. Depois, automaticamente, a venda acontece. E esse talvez o grande diferencial que a gente vê, Fernando,
que o pessoal, vamos lá, só empurrar o produto, vai de qualquer jeito e tudo mais. E às vezes tem investidor que está comprando para 4, 5 apartamentos ou casa e assim vai, mas tem, e muitas vezes, principalmente aqui em Camboriú, o pessoal compra para a vida, né? Compra a casa para a vida, o apartamento para a vida. Não, é aqui que eu quero morar até o resto do final da minha vida. E, cara, isso não tem preço que pague. Quando chega lá e dá para ver, assim, às vezes, assim, a contadinho, né? Pá, e bate bastante em cima disso. Me fala um pouquinho dos teus valores, né? Dos teus princípios para... a gente tem individual, mas como que você traz isso para dentro da empresa de vocês? Noel, uma ótima pergunta essa aí, tá? Hoje, o que é o intuito de Camboriú? Como você falou, tem investidores que compram 1, 2, 3, 4 imóveis, mas tem famílias que pode ser que é o único imóvel que eles vão comprar para o resto da vida deles. Então, por ser consultor imobiliário e especialista em Camboriú, a gente direciona o cliente para fazer a compra certa no modelo de negócio dele. Por quê? E não omitir nenhuma informação. Porque talvez você vender para um investidor é mais fácil, porque o investidor ele já está mais ligado no mercado, ele já sabe como que funciona. Como você pega uma família que vai adquirir o seu primeiro imóvel, então por isso que a gente dá a consultoria antes primeiro. Não é só pegar e já levar para o imóvel. Primeiro a gente traz para perto, entende a necessidade e encontra o imóvel ideal para a família. Então, show. E Paula, né, a gente conversou da imobiliária, conta qual que é a tua função dentro da imobiliária? Então, o Nando começou há 7 anos e eu trabalhei na estratégia de marketing, né? Naquela época, 7 anos, a gente começou com o primeiro celular ali, a câmera muito ruim, e a gente chega aqui no estúdio, né, vê tudo muito lindo, mas me passa um filme. Eu e ele nunca tivemos problemas em começar com o que nós temos. Então, ele começou em uma imobiliária ali 7 anos atrás, a internet e os vídeos não estavam tão à frente, igual agora a gente tem toda essa estrutura. E aí nós começamos, né, com o celular ali Samsung, a câmera muito ruim, a gente tem ali no Instagram ali, a gente olha para trás e vê da onde nós começamos, aonde nós podemos olhar que temos hoje um iPhone. E nós começamos, então eu comecei a estudar, já era algo que eu fazia na época, eu sou assistente social por formação e eu estava sem trabalhar porque o Henrique tinha nascido, então eu tinha que ficar cuidando dele. Então, qual foi a minha possibilidade de estudar sobre marketing? E eu fui estudar, então a minha sempre foi qual a estratégia, como fazer um vídeo, a gente não sabia nem falar, se portar, mas nós começamos. Então em Camboriú, nós somos o casal, os primeiros a começar na internet, a realmente dar um passo de cada vez. Então ali a gente começou e depois disso, né, amor, quantas pessoas, todo mundo ria da gente, porque a gente aparecia, porque a gente falava, a gente aparecia. Diz que, vai ser blogueirinha, tu é bom isso, né? Eu sei como é que é, caiu desse lado aqui também. E aí a gente era blogueirinho, mas nós não paramos. E continuamos, e o Nando foi conhecido, e aí depois fomos trabalhar, e eu continuo na estratégia de marketing, junto com... Eu também hoje estou fazendo a formação como TI, né? TI não, amor. Corta essa parte. Como, né, corretora, também estou no curso até para me entender, para me vender também, porque como eu já tenho essa influência, então eu recebo muita mensagem, Paula, então foi juntar os dois, aí o Noel tinha me perguntado sobre o meu propósito, continua sendo ajudar mulheres nos bastidores, levar a acontecer, Paula, como trabalhar com o marido, não é fácil, então eu recebo muito essa mensagem, então é a área do marketing, da estratégia, mas vender também é o meu primeira venda, eu nunca vendi assim, com o cliente ali, mas sempre eu estou por trás de todo o cliente que chega ali, para que a gente possa fazer essa venda, e eu e o Nando sempre reinventando, a internet, são coisas diferentes para que a gente possa ser diferente, então eu amo essa estratégia de marketing, a gente começou há 7 anos e estamos aí. Show. E aí quando fala, Fernando, que a venda é uma consequência, né?
o pessoal não entende muito de assim, mas venda não é venda, como assim venda é uma consequência? Explica essa, a gente estava brifando e aí chegou e falou isso, assim, venda é uma consequência. Explica um pouquinho pro pessoal o que é a venda é uma consequência. Então, Noel, ótima pergunta também. Hoje, como eu já atendi vários clientes, e como a Paula mencionou atrás ali, toda a captação de clientes vem através dela, porque ela que tá por trás do nosso marketing, né? Então, quando eu consigo trazer o cliente para uma visita, até mesmo para tomar um café, eles me expõem e conversam que hoje a maioria dos corretores, eles não pensam mais nas pessoas. Eles pensam em ganhar comissão e tá tudo certo e vida que segue. E hoje, quando a gente tem essa oportunidade de trazer o cliente para perto, entender a necessidade para encontrar o imóvel ideal para ele, é diferente. Então hoje antes da venda, eu quero ganhar um amigo para depois fazer a venda. Pois é, e esse relacionamento que é diferente, né? Que aparece bastante, que eu até estava conversando sobre os diferenciais da empresa de vocês, é isso, né? Não é simplesmente vender por vender. Mas vamos falar um pouquinho de case de sucesso, onde assim, pô, essa história é legal, a gente olha, dá risada, ou chora também. Tem clientes que vêm aqui e choram, reestruturam, se organizam novamente dentro dele, seja ali na fotografia. Ultimamente, eu não sei se é porque eu tô andando mais próximo a Deus, cara, mas o pessoal senta ali, chora, dá risada e sai renovado. É impressionante. E eu não entendendo um pouquinho isso, o que significa para vocês, e aí puxa esse case também de vocês, o que é legal. Tem histórias que, tipo assim, pô, cara, que enche os olhos para chegar assim, pô, já aconteceu isso não precisa falar nomes também, ou quiser colocar nome fictício também, fica à vontade, mas assim, as histórias de vocês, assim, um pouco que realmente, assim, valeu a pena hoje ter saído para corretagem, ter feito a venda e tudo mais. Ô Noel, então, vou contar uma história bem breve aqui de um cliente. Eu estava de plantão em um imóvel. Na realidade, eu não estava nem de plantão no final de semana. Isso é um sábado. E eu estava em casa. E Deus falou assim, vai pro plantão. E eu fui pro plantão. Não ia. Eu fui pro plantão. Peguei, abri o imóvel, coloquei uma bandeira com a nossa propaganda, que o imóvel estava aberto. E a gente ia ficar de plantão aquele final de semana. E mais uma vez Deus falou, entra no carro. Eu entrei no carro e dei uma volta, fui para uma rua sem saída. Encontrei um cliente dentro do carro com a família. E aí Deus falou, aborda o cliente. E ele com o carro fechado, com a família dentro, uma rua sem saída. Eu falei, vou obedecer? Aí parei o carro do lado, ele abriu o vidro. Eu me apresentei, olá, sou Fernando Batista, consultor imobiliário, especialista aqui no bairro que você está. Ele, cara, que legal, nós estamos buscando um imóvel para nossa família. Falei, posso descer para conversar com você? Pode. Estacionei o carro, ele desligou o dele, desceu também, e nós começamos a conversar. Daqui a pouco a esposa dele desceu, o filho dele desceu, e aí nós começamos a conversar ali, entender, e ficamos amigos naquele momento. Não visitamos nenhum imóvel aquele dia. Primeiro nós ficamos amigos, entendi o que ele buscava, a região que ele buscava o imóvel, e fui pro plantão. Ele falou, vou pegar seu contato que na segunda-feira eu vou te ligar. Falei, então tá bom. Passei meu contato, peguei o contato dele, dei um bom dia para ele, um oi. E na segunda-feira ele me mandou uma mensagem que queria visitar os imóveis. Nós fomos visitar os imóveis no bairro que eu encontrei com ele, não. Foi muito assim de Deus, sabe? Então ele trabalhava embarcado, ele trabalha embarcado. E na quarta-feira ou na quinta, se eu não me engano, ele ia viajar. E o imóvel que ele gostou não deu pra gente visitar. Imóvel alto padrão, sobrados de alto padrão com 3 suítes ali, ele buscava. Então,
Quando liberou o imóvel para visitação, ele não estava, só estava a esposa e o filho. E eu fiz uma chamada de vídeo com ele dentro do imóvel. Quando eu fiz a chamada de vídeo no imóvel, ele falou, cara, é o imóvel ideal para mim. E ele embarcado, lá no Rio de Janeiro. Eu falei, cara, mas você tem que ver o imóvel. Ele falou, não, eu quero comprar. Eu falei, você vai comprar um imóvel de alto padrão, sem visitar? Ele falou assim, cara, eu confio em você. Então, quando ele falou aquilo, eu fiquei bem alegre com essa resposta dele. Ele falou assim, mas mesmo eu embarcado, quero fazer uma proposta, você formaliza a proposta, segura o imóvel para mim e damos sequência. Mas aí ele, depois que fizemos todo o trâmite ali da negociação, a esposa dele veio, pisou no imóvel, ela falou assim, Fernando, não precisa nem entrar de fora, né? É o imóvel ideal que a gente precisa para a nossa família. Então, hoje, quando eu falo que a venda é uma consequência, porque um cliente que eu encontrei na rua, nunca tinha visto, trouxe ele para perto, não vendi nada para ele no momento, entendi a necessidade dele, fizemos um segundo contato e aconteceu uma venda de um imóvel de alto padrão. Você imagina como que isso é gratificante. Então, hoje, o que eu entendo? Que pessoas precisam de pessoas. E nós, como corretores, que hoje eu me falo consultor imobiliário, porque consultor e corretor. Não é? O corretor, não falando mal, é uma profissão de todos. O corretor, ele vende. O consultor, ele entende o cliente. É diferente. Show. Que legal. E aí chega e se pergunta, né, Fernando, assim, o como é bom tá próximo de Deus. O como é bom tá ouvindo ali. Para mim também. Cara, martela aqui no ouvido, esse o cara não faz, depois fica martelando mais ainda, cara. Isso martela tanto que o cara tem que fazer. E é essa, assim. Mas é a estrada que eu escolhi, né? É a estrada, é o jogo que eu escolhi jogar. Aí eu vou jogar essa. Então é isso aqui. E vamos para cima. E vamos fazer acontecer, né? Tô bem feliz com isso e fico feliz, Fernando. Aparece sim de vocês isso e para tu ver, traz isso na sua comunicação, na sua venda e tudo mais. Tem mais história legal, cara, que apaixonante essa história, hein, Fernando? Hein, vai dizer que não, o cara diz assim, não, o cara, e é umas viagens assim. Pelo menos comigo, assim, o cara chega e pergunta, fala essas coisas assim, pô, esse cara vai achar que eu sou fora da casa. Mas depois daí o cara pensa assim, quer saber? Que ache mesmo, que ache mesmo. Vamos abordar a família ali numa rua sem sabe, umas coisas assim, meio sem sentido, né? E aí depois o que a gente vê. Tem muitas comigo, pelo menos acontece bastante isso, Fernando. Eu não entendo por quê. Mais tarde eu vou entender. Mas agora eu só vou obedecer. Eu vou fazer e depois eu vou entender o porquê. É muito louco isso, muito louco, é bem diferente. Mas tem mais case legal, Paula, que tu olha assim e diz assim, pô, esse aqui foi legal também? Eu sempre falo com o Nando, talvez você que está nos escutando acha a Paula é louca, o Fernando é louco, mas a fé é a certeza daquilo que nós não estamos vendo. Eu acredito muito e não é sobre religiosidade. Eu e o Nando, nós vendemos imóveis só através de propósito. Porque vender um imóvel é uma consequência, Noel. Assim, a gente que está no mercado, eu que estou mais à frente agora, porque eu sempre tive, mas não atendendo tanto o cliente, e eu vejo como não é fácil comprar um imóvel. Tem todo um tempo, né? Ele sempre fala de 6 a 1 ano para uma pessoa ter realmente estar pronto para a compra. Ele sonha, ele, né, vai atrás, ele vê valores. E assim, eu sempre vejo, eu falei, meu amor, a gente tá na hora de entrar no propósito, às vezes a gente descansa um pouco, mas com eu e ele é só no propósito. Agora, né, eu falei, amor, tá na hora de entrar. A última vez ele fez um propósito de 40 dias. A gente sempre entra no propósito. E agora eu creio que está no momento a gente entrar nesse propósito, porque Deus, não é porque é difícil com Deus, mas nós precisamos ter testemunhos, né, amor? E aí,
teve um imóvel que a gente vendeu assim no de repente, porque assim, imóvel muitas vezes é no de repente, a gente estava num momento assim, amor, precisamos vender esse mês, precisamos vender. Então, ele pode demorar 6 meses, e aí a gente estava ali na oração e tal, apareceu um cliente com uma semana para comprar. E a gente, aquele mês, a gente precisava vender, precisava bater aquela meta, e aí a gente olha para trás assim, como assim? Nunca viu a gente? Veio pela internet, já estava pronto, então não tem como eu falar que não é Deus. Porque foi uma semana até acontecer a venda e a gente precisava fazer no de repente. Então, falar da fé. Realmente, eu vivo a fé. Você que está nos escutando, talvez fala, mas comprar um imóvel tem que estar consciente, mas eu e ele podemos contar, toda vez que a gente vende um imóvel, é sobre propósito, é sobre realizar um sonho, é sobre uma família que vem até nós, um dos últimos, ela falou assim, não, Deus falou que é pra gente comprar com vocês. A gente falou, não, estamos prontos. E o imóvel foi tão rápido, o construtor aceitou tudo, né, amor? Que eu e ele olhava assim e falava, amor, como? É impossível sem entrada, Uhum. é impossível, sem entrada, sem financiamento. E aquele casal, eles estavam acreditados, eles estavam orando e eles vieram até nós. E eles já estavam prontos pela fé. E eles não tinham dinheiro. E o construtor aceitou tudo, dá o dinheiro depois, fazer isso. E hoje eles estão dentro do imóvel. Olhar para trás, não tem como. Mas eu acredito nesse Deus que a gente que serve, que ele faz no de repente. Amém. Aí, show. Muito bom. E aí a gente vê o diferencial de vocês também, que até eu conversando com eles no office, assim, pô, isso é um diferencial de vocês também. E deixa muito claro isso. E quem quer, vem, e quem não quer, não vem. E tá tudo bem. É ou não é? É ou não é? Vamos Assim, atingir isso o público. é bem essa. De assim, vamos atingir esse público. Eu quero lidar com esse público, eu quero fazer isso, então vamos fazer. Vamos falar um pouquinho da resiliência, Fernando, porque daí não tu ganha comissão quando vende e quando não vende. Como é que funciona? Como é que funciona aqui para pegar, de assim, pô, tem mês que vende, tem mês que não vende, de assim, aí tem aquela meta para bater, ai meu Deus do céu. E aí uma das coisas antes, eu tinha meta na parede e tudo, aí o estúdio tava bombando. Cara, tirei a meta e daí parece que deu uma... sabe? Pra mim, assim, pô, pra mim a meta é tudo. E a gente já colocou ali no vidro aqui do lado, assim, tem que ter a meta, tem que colocar, tem que fazer. E aí quando chega e pensa nessas metas e para fazer, a questão dessa resiliência, cara, como é que tu faz isso? Porque para corretor não é fácil, cara. E aí quando fala não é fácil, porque, vim fazer um podcast, eu não penso muito, vou lá fazer, papapá. Eu vim fazer a foto também, é mesmo, mas aí tu tá mexendo com o sonho das pessoas, tá mexendo aí, de 400, 500, milhão e assim vai. Pô, é grana, entendeu? E aí é uma venda muito mais complexa, por isso que eu acredito que demora mais, do que eu comprar uma bala ali na esquina se eu vou querer, sabe? Tem essa, mas vamos falar um pouquinho dessa resiliência de estar aí, Fernando. Como é que tu trabalha com isso em você? Então, é ótima pergunta essa aí também, tá? Hoje, como a gente trabalha assim bastante em família, hoje como que é a nossa resiliência, a nossa segurança, a nossa dor também? Porque quando a gente não vende, a gente sente uma dor. Uhum. Mas aí, como a gente trabalha em família, a gente sabe que a família, ela é o nosso alicerce. Então, nós estamos focados e bem alicerçados. Porque quando a nossa família está bem, tudo vai bem. Então, quando a gente não vende, a gente vai orar para Deus preparar o cenário. E a gente crê que no momento certo vai acontecer. Que não é fácil. Não é fácil. Porque todo hoje gira através do dinheiro. Mas aí eu volto a falar para você que primeiro a gente ama as pessoas, depois as coisas. Então, voltando rapidinho ali naquele cliente que eu vendi, um imóvel de alto padrão para ele, eram 2 casas. E vai em resiliência isso aí também.
Porque quando eu vendi o imóvel para ele, ele comprou teoricamente um imóvel, ele estava embarcado. Então ele depositou uma confiança muito alta em mim. E aí quando ele chegou, ele falou: Fernando, eu sei que você precisa vender, mas só que você tem que escolher o meu vizinho, cara. Porque eu não só comprei o imóvel, eu estou comprando um vizinho também. Então 2 casas de alto padrão. E eu falei: não, pode ficar tranquilo que eu vou te ajudar. Mas e a minha resiliência de não vender para qualquer pessoa? E um dia chegou uma pessoa para comprar esse imóvel e ele fez uma proposta. E não era um vizinho ideal para ele. E o construtor, quando eu passei a proposta para ele, ele aceitou. Mas quando eu passei o histórico do cliente, ele falou: não, porque nós fizemos um acordo de colocar um vizinho ideal para o cliente primeiro que nós vendemos. Então foi tão de Deus assim, ó, que nós não vendemos esse imóvel para esse cliente. E um dia eu estava no plantão, 6, 7 horas da manhã. Chegou um cliente, família, ideal para o imóvel e para ser vizinho dele. Então a nossa resiliência de não vender para o primeiro foi difícil, porque quando a gente pensa que nós somos uma máquina que precisamos trabalhar, porque todo mundo tem seus compromissos. Então como que nós vamos escolher para quem nós vamos vender? É difícil isso aí. Mas Deus foi tão bom que preparou um outro ideal e perfil para os 2 vizinhos. E hoje eles se dão muito bem, tem 2 filhos pequenos, são amigos, um foi para casa do outro, e Deus nos sustentou nessa vitória, né? E trazendo ali o Nando, igual ele falou, né, sobre não vender quando não vende, né? Eu vou trazer como mulher, né? Não é uma tarefa fácil, porque a gente precisa de meta, e a mulher, ela sofre mais e não vender, só que, é igual o Nando falou, é só oração. Ai, Paula, mas faz tudo o que tem que fazer. O Nando sempre acorda muito cedo, ele sempre está no plantão, é uma pessoa, assim, fantástica, realmente, o que ele faz. Eu, às vezes, falo: amor, pra que ir tão cedo? Mas 7 horas. Então, quantos clientes chegam 7 horas? Então, ele, né, às vezes tá frio, tá calor, ele tá lá no plantão, porque ele acredita, né, que estando ali, ele vai vender. Ainda que não seja fácil. Só que a gente sempre tá embasado, a gente olha pra família e quando não vende, é orar e, claro, né, usar as estratégias do céu que nós temos, tráfego pago, podcast, estamos aqui, com certeza, de alguma forma nós estamos vendendo um imóvel aqui. Na hora que, depois dos cortes, eu não sei como vai acontecer, mas vai acontecer vendas através dos cortes, porque nós estamos aqui com o intuito de vender, mas nós também estamos com o intuito de propósito, de atingir famílias, de não somente vender o imóvel. E eu e o Nando temos algo entre nós dois, nós não pegamos qualquer imóvel. Nós não pegamos imóvel onde tem alagamento, nós não captamos imóveis assim. Porque sem documentação, porque aquilo que eu não quero para mim, eu não vou querer para o cliente. Nós, às vezes, temos imóveis com valor bem abaixo. Não, amor, como nós vamos vender algo que... A gente não moraria. Não moraria. Uhum. Ah, mas tal valor tá bom e tal, mas não tem como vender algo que a família não vai se tornar feliz dentro daquele lar. Show. Paula, fala um pouquinho sobre prosperidade na família. O que vocês entendem sobre isso, né? Sobre o que é ser próspero. Ser próspero, né? A gente sempre, antes de conhecer Jesus, a gente sempre fala ser próspero é sobre ter dinheiro. Mas ser próspero é ter a família embasada naquilo que nós sonhamos. Não somos uma família perfeita, temos 2, um adolescente e uma criança, então, mas nós somos muito próximos. Olhar todos os dias para dentro do nosso apartamento e falar: os nossos filhos estão aqui, nós estamos ensinando o melhor para eles. Se lá na frente, né, eles não for aquilo que nós sonhamos, nós fomos prósperos. Prósperos em ensinar sobre Jesus, prósperos em ensinar sobre como rentabilizar, como ganhar dinheiro, porque nós ensinamos isso para eles também, que eles têm que ser empresário, que eles têm que ser bom esposo, só que a prosperidade está dentro de nós em ter a palavra de Deus,
e que se a gente for próspero na palavra de Deus, nós vamos ser prósperos no dinheiro. E o dinheiro é consequência de tudo que é aquilo que a gente tem construído. Com certeza, né? Eu quero ser rica, quero ser milionária, não sabe? A gente Nós já somos. Nós já somos entre o dinheiro. Mas a prosperidade hoje, para mim, para minha vida, é ter paz no meu coração. É entrar para dentro da minha casa e falar, hoje eu tenho paz, a minha maior prosperidade. E, consequência, é a prosperidade do dinheiro, de vender imóvel, de realizar sonhos, de ter bens, com certeza, que a gente vai falar que nós sonhamos, mas hoje, olhando para tudo que nós construímos, nós estamos com a prosperidade firmada. É bem essa. Às vezes a gente está aqui, Paula fica no estúdio até mais tarde. Ontem era quase 9h30, eu estava aqui no estúdio ainda, e entregando material, resolvendo, e às vezes o pessoal, quem olha de fora, pensa que aqui o Noé, eu amo o trabalho, sou escravo do trabalho. Vem um propósito, sabe? E cada vez, quanto mais próximo que eu tô, eu me enxergo eu na escada subindo, cara. É impressionante. E aí, subindo na escada, cara, eu vejo assim, pô, é mais um passo que eu tô dando. É mais um. É escalando, sabe? E aí, quanto mais próximo, mais fala mais alto, sabe? E aí, é impressionante isso. E eu tô, quando fui convertido, um ano e acho que um mês no máximo, mas muda e eu tô muito pela intensidade, sabe? De pegar e fazer, não ficar esperando, de pegar e fazer e caminhar, porque antes eu era, eu vou fazer só a minha parte, eu vou fazer o mediano, o que todo mundo faz, só que eu vi, o mediano fica sabe, aquele cristão morno, para mim isso assim, cara, faz uma diferença grande. Mas é isso, e quando eu vejo de vocês, eu me vejo alguns entrevistados que a gente vem aqui e chega a exalar o propósito de vocês, assim, aparece muito nisso, né? Comentários finais já, o podcast já está passando, passa muito rápido e um papo muito bom. Eu vou pedir para você olhar para a câmera número 1, essa daqui, para tu olhar e fazer teu pitch, Fernando. Como é que o pessoal te encontra, aonde que o pessoal te encontra, o teu arroba, fica à vontade. Esses arroba eu vou deixar para a Paula. Tá bom, então dá isso, né? Boa. Aqui ela mas só para complementar ali, quando a gente fala em orar para Deus encaminhar os clientes certo para nós, isso não quer dizer que a gente fica só em casa esperando o milagre acontecer. Não, né? É só para deixar bem claro, porque às vezes as pessoas não entendem. Mas eles oram e ficam em casa. Não, a gente ora, nós fizemos propósito, fora de religiosidade, nós não estamos aqui para falar de religiosidade, mas todos os dias, 7 horas da manhã, eu já estou na rua, volto para almoçar, vou para a rua e só chego 18, 19 horas e se precisar a gente faz mais. Então, só para deixar bem claro, que a gente ora, mas também a gente trabalha, né? Isso, mas é bem importante isso falar, Fernando, porque se o pessoal acha que é só em casa, fica, por favor, né? Não, cara, tu tem que ralar, meu. É isso aí. Tem que ralar, tipo, ele vai fazer, claro, ele faz a parte dele, mas se tu não ralar, não tá ali no pega, cara, não há quem sustente, cara. Não adianta, vai ajudar, claro que ajuda. Pô, mas eu vejo muito, e aqui do Tiaraju Studio tem muito isso também, assim, é uma mão que vai e uma mão que vem. Né? Uma mão que vai e uma mão que vem. Diz assim, ele entrega, mas, cara, vai correr atrás, vai fazer acontecer. A entrega, vamos lá, mas tem que ter a contrapartida. E eu acredito isso em tudo, né? É isso aí. E então, Tiaraju, hoje a gente está muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Então, para você que quer morar ou investir em Camboriú, eu sou o Fernando Batista, o seu consultor imobiliário especialista em Camboriú. Estou aqui para te auxiliar no imóvel ideal e no melhor investimento para você e para sua família. Se você quer conhecer esses imóveis que nós estamos de plantão, nós estamos localizados no bairro São Francisco de Assis, no loteamento Terras Altas, em Camboriú, na rua Santa Alice, número 27. Aguardamos vocês.
E é isso. Estamos aqui para agradecer. E você quer comprar ou investir, nós temos a oportunidade para você de vários imóveis lindos. O Camboriú tem crescido, é uma cidade que jorra leite e mel, é uma cidade de tranquilidade. Você que quer uma natureza, uma tranquilidade, nós temos aqui vários pontos turísticos, né, amor? Muita gastronomia. É muita, né? aonde você vai estar em um lugar abençoado, né? Você quer morar ou investir em Camboriú, pode ser através das nossas redes sociais, Fernando Batista, corretor, o número do nosso contato, 47 992 13 65 22, que nós estamos prontos para realizar o seu sonho. Você sonha e nós ajudamos você a realizar. Aí. Então, show! Muito feliz com esse podcast, muito feliz mesmo, tá? Obrigado, Fernando, obrigado, Paula. Mexe por dentro, assim, e eu fico muito feliz dessa caminhada que eu tô, e a gente encontra irmãos que realmente estão na luta e estamos juntos aí, e tô muito feliz, Fernando, tu tá lá no Beni, da gente estar junto no Corre, a gente vai crescer muito lá. Meus queridos, se encerra então mais um podcast. Foi muito bom essa conversa. Para você que quer comprar com propósito, para você que quer fazer acontecer disso, pô, é de Deus isso, estamos aí com o Fernando, como consultor aí. Faz muito sentido comprar com ele, tá? Posso dizer assim, assino embaixo. Pouca gente eu assino embaixo. Obrigado. Obrigado. Fernando, pra você eu assino embaixo. Show, meus queridos. Podcast sempre na terça e na quinta-feira. Aguardo vocês. Vem com a gente.